Bem, amigos, hoje vamos fazer uma análise completa dela, ó, a MAHLE Metal Leve. Olha só, empresa aí que nos últimos 10 anos trouxe nada mais, nada menos do que 212% de rentabilidade. Mas olha só, embora que a setinha esteja bem para cima, no longo prazo, você pode observar que para quem investiu há um ano, há 3 meses, há um mês, a empresa está no vermelho aqui, ó, não está trazendo uma rentabilidade positiva. Será que ainda vale a pena investir na Leve 3? Será que ela ficou cara ou será que já está ali, ó, dando uma oportunidade de compra? Bom, nesse vídeo você vai ter acesso a uma análise completa da empresa e aí poderá, com certeza, tomar a sua decisão. Bom, sobre a empresa, é uma empresa centenária, fundada em 1920 na Alemanha, está no Brasil desde 1951, então quer dizer, não é qualquer aposta, não é qualquer empresazinha recém-constituída. É uma empresa que investe em centros de tecnologia e pesquisa para o desenvolvimento e inovação contínua de novos produtos. É uma empresa que produz uma ampla variedade de produtos, componentes automotivos de um modo geral, peças para transmissões, motores, pistões, cilindros, filtros. Né? É uma empresa que tem mais de 160 plantas industriais. Isso não é para qualquer um não, meu amigo. E possui 12 centros de pesquisa e desenvolvimento ao redor do mundo. Tem uma estrutura financeira robusta, focada em eficiência e crescimento sustentável, muito reconhecida e respeitada globalmente. Então, uma empresa, né, que no mínimo tem aí uma marca histórica a ser respeitada. Né? Nesse vídeo nós vamos analisar a empresa pelos critérios de rentabilidade, endividamento, renda passiva, crescimento, precificação, margem de segurança e no final eu vou te mostrar quais são as minhas conclusões. Né? Mas eu queria te perguntar, você tem Leve 3 na carteira? Ou está pensando em comprar? Ou você tem, mas está pensando em vender? Me conta aqui embaixo nos comentários qual é a sua tese, a sua visão sobre a empresa. Quem sabe a gente não troca mais ideias aqui do que o conteúdo do vídeo, não é mesmo? Bom, lembrando que não é recomendação nem de compra nem de venda da empresa, que eu vou te apresentar aqui a minha opinião de investidor, então use o vídeo para fins educacionais e tome as suas próprias decisões. Começando aí já pela análise de rentabilidade, veja que a empresa apresenta números interessantes. Né? Um lucro bruto de 29%, não é uma margem bruta extraordinária, absurdamente grande, mas perceba que desses 29%, a empresa consegue transformar 19,46% em caixa e 17,58% em lucro líquido. Então mostra que é uma empresa que, embora ela não tenha uma margem bruta muito grande, ela tem uma boa eficiência em transformar essa margem bruta em lucro no final das contas. E é uma empresa que tem um excelente retorno sobre o patrimônio, quer dizer, tem uma capacidade muito boa de fazer lucro com o patrimônio que tem. E também sobre o capital investido, mostrando aí uma margem de 31,96%. Vamos ver como é que está isso no histórico? Vamos lá. Perceba, ó, que a receita líquida via estável ali, ó, de 2014 até 2020, e a partir daí, ó, engatou uma sequência de crescimento, né? Praticamente aqui, ó, quase, né, dobrando as suas receitas de 2,4 bi para 4,3 bilhões, né, de 2020 para cá. Do mesmo modo, a gente vê um salto igualmente relevante aqui no lucro bruto e também, ó, na geração de receitas. Perceba que em 2020 a empresa gerou 190 milhões de caixa. Em 2023 já temos aqui em torno de 800 milhões de caixa. Né? Então é um salto bem relevante. E a mesma coisa a gente observa com o lucro. Então pode perceber que é uma empresa que vem com receitas, lucros e caixa crescente ao longo dos anos, né? Geração de caixa crescente ao longo dos anos. Bom, observe aqui que as margens também vêm se ampliando, né? A média é de 26%, a margem bruta. Perceba que em 2029 foi de 25% e nós chegamos a 29% em 2023. Então, olha, setinha, a empresa está aumentando aqui a sua margem bruta, o que é muito interessante. Mostra que o produto dela está sendo, né, mais eficiente na sua comercialização, ou seja, indica a qualidade do produto. A margem operacional varia bastante, né? Tem seus altos e baixos, mas a linha geral é crescente. Veja que a média é de geração de caixa em torno de 13% e atualmente está em 19%. Então mostra que a empresa vem crescendo aí a sua capacidade de gerar caixa. A mesma coisa na margem líquida, né? Veja que a média da empresa histórica é de 10% e a atual está em torno de 17%. Por quê? Porque ela vem crescendo ao longo dos anos e, de novo, né? Tem baixos, altos, baixos, altos, baixos, altos, mas na linha geral a gente vê que a empresa tem, ao longo dos anos, melhorado a sua margem líquida, que mostra que a empresa está sendo eficiente na sua capacidade de gerar cada vez mais
lucros. Né? O retorno sobre o investimento também vem melhorando bastante. Perceba aqui que a empresa melhorou muito o seu retorno sobre investimento e, de igual forma, o retorno sobre o capital investido. Né? Então, isso mostra, todos esses gráficos estão mostrando que a empresa, ao longo dos anos, vem conseguindo ganhar eficiência, o que demonstra que, aparentemente, ela tem, sim, boas vantagens competitivas no mercado. E isso é interessante, porque mesmo que essas margens não cresçam ao infinito, elas não podem crescer para sempre, né? Isso mostra que a empresa, em relação às suas concorrentes, deve estar tendo algum tipo de vantagem. É vencedora no mercado. E isso, para o longo prazo, é uma das coisas mais importantes para a gente analisar. Bom, no quesito renda passiva, a gente percebe aí que a empresa gerou, com a cotação de hoje, o lucro que ela teve no último exercício, um lucro sobre a cotação de 18%. Mas ela pagou 26% de dividendos, né? Isso aí mostra, que ela está pagando mais dividendos do que está gerando lucros, né? A gente sabe que no ano passado houve uma distribuição bastante não recorrente de dividendos. A empresa fez lá umas operações no mercado, né? Distribuiu ações e gerou uma receita e distribuiu para os acionistas, fez toda uma movimentação, e isso aí fez com que ela tivesse uma distribuição de dividendos superior aos seus lucros. Então o número fica bastante chamativo, né? Mas não espere isso para os próximos anos, tá? Pode esperar que a Metal Leve continue pagando dividendos? Sim. A gente pode esperar que a Leve 3 pague dividendos pelo menos razoáveis ou bons? Sim, porque ela tem um histórico, nós vamos ver. Mas não espere um dividendo fora da curva como esse, né? Então olha aqui a linha que mostra o lucro da empresa por ação. Olha só, R$ 5,00, 4, né? Mostrando aqui que nesses últimos anos ela deu uma boa crescida, né? Então você vê que a linha é que a empresa mostra mais lucros por ação ao longo dos anos. Se você somar aqui o que ela distribuiu aqui nesses 10 anos de dividendos, né, que ela gerou de lucros, aliás, né, você tem quase o preço da cotação hoje. Né? E dividendos, que eu estava falando, não espere um dividendo absurdo como esse de 2023. Né? Isso foi um dividendo não recorrente. Mas é adequado você esperar aqui um dividendo acima de R$ 3,00 por ação, o que na cotação de hoje seria aí um bom dividendo, né? Acima de 6%, abaixo de 10%. Acho que a gente pode esperar isso aqui com tranquilidade. Né? Veja que o dividendo da empresa, a média é em torno de 10%, mas o atual é 26%, né? O que mostra que a empresa, de fato, não tem o histórico de pagar esses dividendos tão absurdos e estratosféricos. Porém, ela tem um histórico amplo de pagar dividendos ao longo dos anos. Né? Então, a gente pode esperar que ela continue assim, né? E, se Deus quiser, crescendo um pouquinho mais conforme as suas margens vão aumentando. Né? Veja que o payout dela está alto, tanto em 2022 como em 2023. A empresa pagou mais dividendos do que lucrou. Né? Então, é importante ficar de olho nisso, porque se a empresa ficar fazendo isso o tempo todo e ela tem esse histórico, 2019 pagou mais dividendos do que lucrou, 2016, 2015, 2014. Né? Então, precisa a gente tomar cuidado com isso, porque senão a empresa para de crescer. E então vamos analisar aqui o endividamento. Hoje a empresa tem uma dívida bruta de 910 milhões, mas o patrimônio dela é de 1,11 bilhões e ela tem 410 milhões em caixa. Isso significa que a dívida líquida, né, quando a gente pega a dívida bruta e diminui pela dívida, pelas disponibilidades, é de 490 milhões. Quer dizer que se a empresa pegasse todo o dinheiro que ela tem disponível hoje e amortizasse a dívida, ela ainda ia ficar devendo 490 milhões. Mas olha só, ela gera de caixa por ano 840 milhões, é o dado atual. Né? Então, em menos de um ano, ela tem condições de zerar essa dívida líquida. Então, a gente pode dizer que a dívida está bastante controlada. A dívida bruta é inferior ao patrimônio e a dívida líquida é inferior a um ano de caixa gerado pela companhia. Então, está muito tranquilo aqui o endividamento da empresa. Observe, né, que a empresa vem aumentando a sua dívida ao longo dos anos. Né? As disponibilidades deram uma diminuída e a gente tinha que esperar isso acontecendo, porque, de fato, se a empresa está distribuindo mais dividendos do que os seus lucros, o que a gente espera é que o caixa diminua. Né? A gente pode observar que ela distribuiu os lucros e mais uma parte do caixa que tinha. Né? Então, a gente pode observar que a empresa está administrando a sua relação de dívida e caixa. Certamente porque o endividamento está confortável. Né? Veja que o endividamento subiu em relação ao patrimônio, mas manteve-se aqui mais ou menos, né, numa média,
né, abaixo da média, vamos dizer assim, né, em relação ao caixa que a companhia gera. Então perceba que eles estão fazendo aqui uma gestão bem baseada na capacidade de gerar caixa, né? Basicamente a empresa tem distribuído o caixa que gera, né? A ideia me parece que seja essa, né? Em relação à liquidez corrente, vem caindo, mas ainda está bastante interessante, acima de 1,6 vezes, né? Que indica que no curto prazo a dívida também está controlada, porque a empresa tem 1,68 vezes em dinheiro a quantidade de dívida de contas que tem a pagar nos próximos 12 meses. Então, está tranquilo pelo quesito do endividamento. Pelo quesito do crescimento, veja que é uma empresa que cresce, tanto em receitas como em lucros. E olha que interessante, ela aumentou 11% as suas receitas, mas ela aumentou muito mais os lucros, 24%. 24%, quer dizer, ela aumentou seus lucros quase em 2 vezes mais do que as receitas. O que é que isso significa? Que é uma empresa que vem se tornando operacionalmente mais eficiente ao longo dos anos, né? O que é algo bastante interessante de se ver, né? Veja que a empresa tem aumentado o seu ritmo de crescimento de receitas, né, de 2020 para cá, né? E nos lucros, ela vem aumentando o seu ritmo de crescimento também, mais devagarzinho, mas está ali. Veja que atualmente é 24% o CAGR de lucros, mas a média é 20%. Né? Então quer dizer que está um pouquinho acima da média, está crescendo a empresa. Né? O fluxo de investimentos é crescente, né, também, embora não seja assim algo tão gigantesco em relação ao tamanho da empresa. Né? O CAPEX, né, é também muito baixo, mas também vem numa linha aqui decrescente. Então quer dizer, como a gente já observou, né, a empresa não tem investido em patrimônio, mas tem feito investimentos provavelmente aí na inovação de produtos. Né? Pelo quesito da precificação, né, veja que é uma empresa que já tem indicadores baratos. Né? A relação de preço-lucro em 5 anos e meio, menos de 5 anos e meio, a relação de preço pelo patrimônio se pagando aqui em menos de 4 anos, a relação de preço pelo caixa gerado se pagando em menos de 5 anos, a relação de preço por receita se pagando em menos de 1 ano. Então é uma empresa que já tem indicadores baratos. Mas será que ela, ao longo dos últimos anos, ela foi ficando mais barata ou foi ficando mais cara? Vamos ver. Né? Em relação ao lucro, perceba que ela está abaixo da média. A média de preço sobre lucro era 12 e atualmente está em 5,4. E observe que na série histórica a empresa está apresentando hoje o seu menor PL. Né? O PL que já foi de 13, 16, 13, 11, 15, 22, hoje está em 5,4. Né? Significa que a empresa hoje está mais barata do que a sua série histórica. Né? Mais barata do que nunca, entre aspas, nesse horizonte aqui de 2014 para cá. Né? Então, interessante observar isso. Pode ser que a empresa, né, esteja aí num bom momento de compra. Né? Em relação ao preço sobre lucro, veja que a linha é divergente. Né? A linha é de aumento. Está mostrando que o patrimônio da empresa está ficando mais caro do que foi nos últimos anos. Né? Embora de 2023 para os dias atuais já tenha diminuído um pouquinho. Mas em relação ao caixa, observe também que a empresa está no seu menor índice desde a série histórica aqui de 2014. Né? Então, o preço que se paga pelo caixa que a companhia consegue gerar hoje está barato. Né? Vem ficando barato ao longo dos anos e está no menor número do indicador. Isso aqui mostra que a empresa, de fato, não tem ampliado o seu patrimônio com muita velocidade, mas ela tem ampliado a sua capacidade de gerar caixa operacional e de gerar lucros. Né? Então, mostra que é uma empresa que, na minha visão, está mais barata, viu? E olha só, também essa realidade se reflete no preço sobre receita. Veja que já foi de 1,55 e hoje está em menos de uma vez. Né? Então mostra que em relação à sua capacidade de gerar receitas, gerar lucros e gerar caixa, a companhia está ficando mais barata nesse momento do que em toda a sua série histórica aqui desde 2014. Né? Margem de segurança, olha só, né? Pelo critério do Bazin, teria muita margem de segurança. Mas por quê? Porque o Bazin considera os dividendos. Né? E pelos dividendos atuais, que foram não recorrentes, essa margem ia lá para cima. Né? Então vamos desconsiderar o Bazin nessa análise. Porém, na fórmula de Graham, existe uma margem pequena, de 5%. Né? 5% não é uma margem muito grande, que compense você fazer um grande investimento, a não ser que você esteja observando que, como a empresa está com indicadores muito baixos, ela venha trazer aí um lucro bem interessante nos próximos balanços, e isso faça essa margem aumentar. Né? Bom, e aí com base em tudo isso que a gente analisou nesse vídeo, qual é a sua conclusão, hein? Vale a pena investir na Metal Leve, hein? Ou será que é uma empresa cilada? Bom, e se vale a pena, será que ela está cara ou está barata?
Conta aqui embaixo para mim qual foi a sua percepção, quais foram as conclusões que você tirou, para a gente poder dialogar, para a gente ver se a gente está concordando ou discordando. Agora eu vou te mostrar quais são as minhas conclusões. Bom, não há dúvidas, né? É uma empresa que apresenta receitas, lucros e caixas crescentes, então isso é interessante, ponto bastante positivo. Apresenta margens e retorno sobre investimento crescente também. É uma pagadora de dividendos, embora a gente tenha que observar aqui que o payout está muito alto, porque a empresa pagou dividendos não recorrentes, né? Então está um pouco aqui confusa essa análise, mas é importante a gente observar que ela paga dividendos. Temos a expectativa que ela continue pagando dividendos? Sim. Bons dividendos? Sim. Mas não um dividendo tão alto como foi nos últimos tempos. Tá? Tem uma dívida crescente, mas está bem controlada, tanto para o longo prazo quanto para o curto prazo. Né? Eu acho até que a empresa poderia se endividar mais para crescer, se fosse o caso. Né? Tem margem para isso. Eu não gosto de empresa que se endivida não, né? Deixa ela do jeito que está, com a dívida aí bastante controlada, que é melhor. Né? A empresa apresenta um bom ritmo de crescimento, especialmente com um crescimento de lucros mais acelerado do que o crescimento de receitas, o que é excelente da gente observar em qualquer empresa. Tem feito investimentos, a gente viu que há investimentos ali, né? E tem ficado mais barata em relação à sua capacidade de gerar receitas, gerar caixa e gerar lucros. Né? Aí aparentemente tem margem de segurança, mas é uma margem de segurança pequena. Então, na minha opinião, é uma empresa boa? Sim. É uma empresa que vale a pena investir? Sim. Tanto é que vou confessar, eu tenho a Leve 3 na minha carteira e pretendo continuar mantendo a empresa na minha carteira. E como os números estão dizendo, não há uma margem de segurança muito grande. Né? Se você investe pensando em ter um ganho de curto prazo, né, em encontrar uma grande descorrelação de preços, eu acho que não é o caso. Né? Acho que não é o caso. Mas é uma empresa que, na minha visão, está sim abaixo da margem de segurança. Eu já tenho na minha carteira, né, e é uma empresa que eu posso fazer aportes nela, já que eu estou investindo para o longo prazo. Uma empresa que está aumentando as suas margens, está aumentando suas receitas, seu lucro, seu caixa. Uma empresa que tem investido na inovação e desenvolvimento de produtos, que tem ganho eficiência, isso significa que comprando agora a gente tem uma expectativa de que essa tendência continue. É claro que a empresa não vai aumentar o seu lucro eternamente, suas margens eternamente, mas o lucro em reais ela pode aumentar sim. Então, para mim, vale a pena investir por causa desse ponto, pensando na expectativa futura. E você, hein? Qual é a sua observação? Então, lembrando que esse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda, nós estamos aqui trocando ideias e eu quero saber a sua. Digita aqui embaixo nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.